Boa noite a todos, a galera chegando aí. E hoje o bate-papo é com uma atriz muito especial, para mim, uma diva da nossa TV. Ela, na década de 80, ainda quando a cortina de ferro separava os russos dos americanos, ela já fazia sucesso. E seu sucesso era tanto que quando ela foi para a China, ela foi recepcionada por mais de 2 milhões de pessoas, de tamanho sucesso que ela já era. Então eu vou chamar aqui para bater um papo comigo sobre a carreira, sobre a obra de Nelson Rodrigues, a nossa querida atriz Lucélia Santos. Vamos recebê-la. Adicionada. Enquanto essa galera vai chegando, quem quiser mandar pergunta, tá? Nós vamos tirar aí nem que seja uns minutinhos para responder as perguntas. Quem quiser mandar um recado, né, para Lucélia, fiquem à vontade. Vamos aguardar a Lucélia aqui um pouquinho. Olá, Lucélia. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Como vai? Tudo jóia. Que honra te ter, que honra, né, você ter aceitado esse convite, né, da Editora Literato para participar dessa live. Eu gostaria muito de te agradecer e dizer que te receber aqui nos deixa muito honrado, porque você, para nós, é uma diva, grande diva da televisão, e nos deixa muito honrado a sua presença. Obrigada. É isso aí, Lucélia. E eu estava falando aqui um pouquinho, né, dessa experiência que você teve nos anos 80, né, quando você, né, estava bem ativa, né, nas novelas, e você foi para a China e foi recepcionado por milhões de pessoas. Né? Como que foi essa experiência, Lucélia? A China foi um capítulo excepcional na minha vida, porque foi alguma coisa assim que me caiu no colo de presente. Eu fui convidada pela China quando a China ainda era fechada para o mundo capitalista, era realmente uma China comunista de verdade, onde todas as pessoas se vestiam igual, se vestiam com a roupa de Mao Tse. As pessoas tinham duas roupas, o uniforme azul no inverno e o uniforme branco no verão. Então a China era toda igual, era uma China horizontal, onde as pessoas se vestiam igual, o presidente, os ministros, os porteiros do hotel, os cozinheiros, o povo em geral, todo mundo era igual, uma China igual. Eu tive nessa China aí, foi quando eu tive lá a primeira vez, em 1985. Eu tive esse privilégio de conhecer uma China que não existe mais, não sobrou mais nada daquilo. E era muito forte aquela China. E eu pude ir à ópera, assistir concertos, e tudo era feito de uniforme. As pessoas não podiam usar roupas ou até figurinos, nem maquiagens, nada. Era tudo o exército chinês. Enfim. E lá fui eu para esse país, sozinha. O meu filho tinha 3 anos de idade, eu deixei ele no Brasil, peguei um avião que não chegava nunca ao outro lado do mundo. E lá chegando foi uma emoção atrás de outra emoção. Eu fui recebida com todas as glórias e todas as honrarias de Estado. Eu recebi um prêmio votado diretamente por chinês. Eu tive 300 milhões de votos. Você falou em 2 milhões. Isso aí é uma cidade pequena da China. Lá tem, acho que aproximadamente 2 bilhões de pessoas, pelo menos 1,5 bilhão, pelo menos. E nessa altura, eu recebi esse prêmio. Eu fui viajar pelo interior e fui ao local onde tinha a festa de premiação. O prêmio chamava-se Águia de Ouro. E foi incrível, o estádio lotado, e eu dancei, cantei, não entendi uma palavra do que eles diziam, nem ninguém falava inglês. Assim. Experiência incrível, incrível. Única. Carinho, a gente não precisa nem de entender, né? A gente sente, né? Foi incrível, foi incrível. É. Lucélia, você disse... Transformou um país capitalista no final da história, né?
Ah, sim. Você dispensa, né, apresentações e na Globo você participou de 8 novelas, né, que o pessoal já está até citando ali, Escravizaura, Locomotivas, Feijão Maravilha, Água Viva, Ciranda de Pedra, Guerra do Sexo, Vereda Tropical e Sim a Moça, né, todas novelas com grandes audiências. Né, e hoje, né, você está um pouco afastado das novelas e o povo está morrendo de saudade de você. Por que, Carolina? Elas nada. Acabei de fazer uma novela em Portugal chamada. Ah, em Portugal, não, sim, em Portugal, né? Mas Mas estou falando aqui no Brasil, as pessoas. Estou falando da carreira no Brasil por enquanto. Assim que me convidarem, eu vou fazer a novela. Agora não será porque está todo mundo fechado para a pandemia. Mas quando, Sim. por favor, me convidem, eu terei muito gosto em exercer a minha profissão e o meu talento na TV brasileira também. Aí, ó, novelistas de plantão, vamos por um papel excelente aí para essa grande atriz poder matar a saudade do público dela. Mínimo. Sim. Você sabia de uma coisa? Quando eu fui um participante, né, da criação da sinopse do Sétimo Guardião. Pois é, que história é essa? Você assim, eu achei que você fosse um dos autores, mas não é bem isso, né? Eu sou o autor, eu sou coautor da sinopse. O seu áudio está falhando um pouquinho. Eu vou botar o fone. Você era aluno do Aguinaldo? Sim, eu era aluno e nessa masterclass a gente criou toda a novela. E quando nós criamos a novela, né, a gente já criava e pensava numa atriz para o papel. Né? No seu caso, né, a turma pensou na Dona Milu, que foi o papel da. Gente, eu esqueci o nome dela agora. Da Zezé Polessa. Né? Mas inicialmente tinham pensado em você, inclusive seu nome foi levado na Rede Globo. Chegou até você que foi cogitado você fazer esse papel? Não sou. Não chegou? Ó, isso foi boicote, Mas hein? qual Não é a vai. sua história com o Aguinaldo? Eu gostaria de saber. A minha história com o Agnaldo é que ocorreu a Masterclass 3, né? Onde a gente ia fazer um curso de roteiro para novela. Só que a dinâmica era aprender fazendo. Então, durante os 10 dias de curso, nós, né, eu mais 25 colegas, criamos a sinopse e o primeiro capítulo da novela O Sétimo Guardião. Que legal. Que foi a novela que foi ao ar na Globo. Então, esse é o nosso mérito na novela. Nós criamos, é lógico que novela, você como atriz deve saber disso, às vezes segue um rumo um pouco diferente, mas toda a ideia foi criada por nós. E nós citamos, né, e algumas pessoas que criaram o seu núcleo, né, que é a Dona Milu, o seu núcleo não, o núcleo que a Dona Milu ia fazer, citaram seu nome. Eu pensei... Fico feliz em saber. Mas então você não pode se apresentar como autor da novela, você participou da construção da sinopse. Okay. Isso, sou coautor da sinopse. Entendi. Mas vem cá, deixando um pouquinho a carreira de lado, né? Como que você está? O que você está fazendo nessa pandemia? O que a Lucélia Santos tem feito? Está conseguindo manter o isolamento? Tá absolutamente. Eu estou há 4 meses, desde que eu cheguei de Portugal em março. A novela terminou e eu voltei para cá. Eu passei 9 meses em Lisboa, gravando a novela Na Corda Bamba, do Rui Vilhena, uma novela que foi um grande sucesso, uma novela super novelão, maravilhosa. E quando eu cheguei ao Brasil, logo a seguir, 3 dias depois, foi declarada a pandemia internacional pela Organização Mundial de Saúde, e eu acatei como uma pessoa civilizada que sou, e nunca mais saí de casa, mesmo porque eu sou do grupo de risco, e não é só por isso, é porque não se sabe nada sobre essa doença, sobre esse coronavírus. A única arma que nós temos é o isolamento social, não existe mais nada a fazer. Não existe uma vacina, não existe remédio. Esse negócio de cloroquina é balela, é mentira. E ninguém no mundo testou esse remédio afirmativamente como remédio que tem possibilidade de curar ou ser usado no coronavírus. O que os caras estão fazendo no Brasil é criminoso. Aliás, quem não é cientista e não é médico não devia dar piteco numa hora de tamanha gravidade. Portanto, o que o Bolsonaro está fazendo é uma calamidade, jogar os incautos no precipício, é o que ele está fazendo. Então, a única coisa que se pode fazer é isolamento social, é ficar quieto, sossegar o rabo,
apagar o fogo e ficar em casa, como fizeram todos os países da Europa, como fizeram todos os países da Ásia, que é o que você pode fazer, porque o vírus é transmitido através do contato físico, social. Mão, toque, eu pego num pacotinho, numa carta, num papel, num produto de supermercado, eu espirro, eu estou te contaminando caso eu tenha o vírus. E isso vai, e uma das características é que ele corre muito rapidamente, o vírus vai contaminando muito rapidamente. Então, é isso, eu fortemente recomendo às pessoas que façam como eu. Fiquem em casa, se você puder. Eu tive 2 projetos profissionais cancelados nessa temporada de 4 meses e agora eu também começo a ficar um pouco apreensiva porque o Brasil está caótico e não há nenhuma possibilidade de retorno às atividades consideradas normais. Não para já, enquanto não criarem uma vacina contra o coronavírus, não há jeito. O Brasil hoje tem 65 mil mortos. 1 milhão e 700 mil pessoas contaminadas. E estão falando irresponsavelmente em reabertura de bares, restaurantes, de lugares públicos. Então, tirando a proibição, a exigência de se usar máscara, o que vai acontecer? Isso vai decuplicar muito rapidamente. Então, a questão é a seguinte, as pessoas estão loucas. Não é possível que as pessoas não tenham amor à vida, amor à própria vida. Então, é isso. Por isso, acho que todos nós temos que ter essa preocupação de passar essa mensagem adiante. Fique em casa, use máscara, tome todas as medidas de higiene que estão ao nosso alcance. É a única coisa que a gente pode fazer. E eu tenho usado as redes sociais, as lives que me convidam, para transmitir, levar adiante essa ideia, porque é a única coisa saudável que a gente pode fazer agora. Sabe, de sair por aí loucamente, porque eu não aguento mais ficar em casa, então eu vou a uma festa, é procurar encrenca, você não acha? Com certeza, e eu acho que as pessoas têm que ter a responsabilidade com si e com o próximo, né? Porque tá aí a doença acontecendo aí no mundo todo, para todo mundo ver, igual você falou, no Brasil já são milhares de mortos, né? E milhões de contaminados. Então, se precisar de sair, só sai se for necessário, vamos usar máscara. Estamos sem máscara agora porque estamos dentro de casa. Que o álcool gel está aqui do lado, né? Mesmo, já virou uma neurose, né? Mesmo dentro de casa a gente tem mania de estar usando. Não, mas a né? questão é você tocar nas coisas. E a outra questão é que há muitas pessoas que são portadores do coronavírus, mas não sabem porque são assintomáticas, então elas não sentem nada. Mas essas pessoas são um dos casos mais graves, porque eles estão transmitindo para todo mundo se eles não usarem as máscaras e não tomarem as providências. Aqui no Rio, essa semana passada, você viu que teve uma coisa que viralizou nas redes sociais, que foi um maluco que foi para um bar no dia que abriram os bares e postou um vídeo, todo mundo sem máscara. Aquilo é o reino dos infernos, porque provavelmente ali, se tinha um contaminado, todos saíram contaminados. Então é isso, a gente tem que ficar batendo nessa tecla até ver se entra uma luz na cabecinha das pessoas que estão rompendo essa única regra básica de se controlar essa epidemia, que é ficar em casa em isolamento social. E higienizar tudo, porque quando você recebe alimento em casa ou pede no iFood, seja lá o que for, tem que tomar cuidado também, porque você não sabe também o nível de higiene que os entregadores têm, que o cara que preparou sua comida tem, que quem botou a comida no saquinho tem, o saquinho foi tocado, não foi tocado por um contaminado. É um risco constante e permanente. Tem que estar ligado. Chegou o saquinho, joga fora, pega o álcool gel, limpa tudo antes de comer. É complicada essa situação. Eu lembro sempre, sabe, Silvio, do livro do José Saramago, não sei se você leu, que é sobre uma pandemia, o ensaio sobre a cegueira, que se transformou num filme muito bonito também, dirigido pelo Meirelles. Esse filme
E esse livro é tão impressionante. Às vezes eu acordo com esse gosto amargo de pandemia na boca. Essa total falta de controle da situação. Principalmente no Brasil. Eu me sentiria mais segura se eu estivesse em Portugal, porque lá as autoridades estão sendo absolutamente rígidas. Houve agora uma reabertura, porque era obrigatório ficar em casa. Quem saísse na rua e rompesse, pagava multa. É diferente daqui, onde cada um faz o que quer. E pode não usar máscara. Lá não, é tudo muito rigoroso. Isso traz para a população uma segurança e uma proteção. Então, nós temos que considerar todas essas coisas, porque nós estamos aqui agora nessas condições. Então, é isso. É o karma, é o nosso karma coletivo, viver essa pandemia nessas condições no Brasil. Mas eu sinto muito, viu? Eu sinto muito pelos mortos, eu sinto muito pelas famílias das pessoas mortas, eu sinto muito pelos que estão contaminados nos hospitais com respiradores sofrendo. Todo dia eu me lembro deles e faço preces. Eu tenho amigos que eu nem sabia que tinham pegado o coronavírus, que agora estão me dizendo que pegaram, que é muito sofrido, que é uma experiência horrível. Eu tenho uma família inteira de amiga minha no Espírito Santo, que a família toda se contaminou. Ela é enfermeira, ela perdeu o esposo, as 2 filhas agora estão se recuperando, ela se recuperou. Enfim, tomem cuidado, é só isso que tem que alertar. Não levar isso como se fosse uma gripezinha. Não é uma gripezinha, é uma doença gravíssima, seríssima. Então, pronto, se você me pergunta como eu estou passando minha pandemia, eu estou passando em casa, quieta, pensando, refletindo, trabalhando muito, né? Trabalhando muito, nunca trabalhei tanto na minha vida, entre lives e vassouras, faxinas e água sanitária, e é isso, a vida hoje é essa. E é bom para todo mundo repensar a sua própria vida. Nunca mais a realidade vai ser a mesma de antigamente, nunca mais. A gente pode tirar o cavalo da chuva, porque nós seremos outras pessoas, a sociedade será outra sociedade, o meio de trabalho, o mercado será outro mercado e o capitalismo nunca mais será o mesmo. A gente vai ter que repensar, inclusive, todas as maneiras de se construir a vida em sociedade e as maneiras de ganhar dinheiro. Vai mudar tudo, tudo, eu acho. 100%, eu acho. E eu acho que quanto mais as pessoas se unirem, né, e fizerem o isolamento, mais rápido nós vamos ficar livres dessa situação. Já era para estar livre. Mas a gente já perdeu o bonde. Isso foi lá atrás. Eu vou até voltar a esse assunto. Em março eu fiz uma live aqui no Instagram e era irrisório o número de pessoas, irrisório o número de contaminados. E era o momento em que todo mundo na Espanha, na Itália, em Portugal estavam desesperados porque lá estava muito acelerado. Então era um momento em que eu fui. Quando o Bolsonaro falou, é uma gripezinha, uma pessoa com passado atlético como eu, pega isso e tira de letra. Eu tive uma aflição, fui para cá, para essa página aqui no Instagram e fui falar exatamente isso. Eu preciso falar que isso não é uma gripezinha. Levem isso a sério. Isso que eu estou falando tudo aqui agora e repetindo, eu falei àquela altura e era um número irrisório de pessoas. E eu dizia, fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa. Usem máscara, não vão à rua se não for necessário. Porque ir à rua sem necessidade é abrir uma oportunidade ao vírus. Porra, pra quê? É uma questão de... Pra quê? Aí, o que acontece hoje, com 1.700.000 contaminados, eu quero voltar a essa página a qualquer momento para dar os números atuais, porque eu estou respondendo a tua pergunta. Não adianta agora a gente falar, porque quanto mais gente aderir ao isolamento social. Sim, naquele momento, em março, é que isso tinha que ter sido feito com toda a austeridade e com toda a responsabilidade dos governantes, a nível estadual, federal, municipal, prefeitos, governadores, autoridades sanitárias, o presidente da República, os ministros de Estado tinham que ter dado o exemplo e tinham que todos terem dito, feito o que foi feito na Europa. Está proibido ir para a rua, só os trabalhos fundamentais é que vão poder
está na rua e o resto fica em casa, sossega o facho. Isso não foi feito, ao contrário. Houve um estímulo por parte do Bolsonaro, continua havendo um deboche da pandemia e dos mortos. Eu nunca vi isso. Isso chega a ser cruel. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Então agora eu não sei para onde nós vamos. Não temos mais condição de pegar o barco. Eu não sou cientista, eu não sou técnica, nem perita no assunto, nem estou fazendo os cálculos, mas eu ouço, todo dia eu leio pessoas que estudam e que conhecem isso, técnicos e cientistas, estudiosos, que estão dizendo a progressão da contaminação. A gente que estuda isso. Agora não tem mais como a gente segurar o bicho, tu tá me entendendo? Agora é rezar e eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. Estamos à deriva, né? Estamos à deriva. O Brasil já é o segundo país mais contaminado, depois dos Estados Unidos. E vê bem, 2 presidentes da República, 2 países com o mesmo perfil. Tipo, a população que se dane. 2 violentos que colocam o capital, a ganância e o mercado, a economia. O que vai acontecer agora? A economia vai quebrar muito mais. E com sequela de um número de mortos que não havia necessidade de ter tido se tivesse havido austeridade, respeito, precaução. Respeito humano. Direitos humanos ao respeito e à saúde. Isso é básico, é elementar. Então é isso, eu acho que a gente tem que falar, sabe? Você aproveita ter um espaço. Eu falo, tudo que me convidam, eu falo, porque é uma Mas tem que falar, né? Você é um exemplo, muita gente, né, acompanha você, então, né, quem sabe essas pessoas escutam e vão passando para frente e se fazem essa corrente. Mesmo que seja um pouco tarde. Tem que fazer tipo corrente mesmo. Quanto mais você puder evitar o vírus, quanto mais você puder fugir dele, quanto mais você não der chance a ele, não criar oportunidades, não gerar oportunidades de ser contaminado, é uma questão de inteligência mínima. Nós não estamos falando aqui de gênios, nem de inteligência mínima, amor à vida. É autodefesa, é o único remédio que nós temos. Nós não temos vacina, não temos cura, não temos outro. É isolamento social. Só e ponto final. E não se deixar manipular, porque todos nós somos inteligentes, nós temos a mesma capacidade, uns desenvolvem, outros não. Não deixarem se manipularem, né, pelo fato, por exemplo, né, adoeceu fulano, tomou o remédio fez efeito tão rápido, então vai fazer em mim também. Né, que milagrosamente eu nunca vi o remédio fazer efeito tão rápido igual fez. Mas enfim, né, não vamos deixar nos... do remédio. Por quê? Porque ele encomendou, chegou ao Brasil uma trolha dessa cloroquina que eles não sabem onde enfiar, porque já foi comprovado a ineficácia desse remédio na cura dessa doença, do coronavírus. E esse remédio está encalhado, eles chegaram ao cúmulo de chegar nas aldeias Yanomami para levar a cloroquina para os Yanomami. Isso também é crime. Não prestar atenção é crime e você dar um remédio errado, mentir sobre... O Bolsonaro mudou a bula do remédio. Por isso é que 2 ministros da saúde foram embora. Tu tá me entendendo? E é por isso que nós estamos há mais de 50 dias, há quase 2 meses, sem o ministro da Saúde. Ninguém quer segurar essa roubada. Porque o Bolsonaro não deixa os ministros trabalharem por causa dessa droga, dessa cloroquina. Tu tá me entendendo? E ele não é médico, ele não pode dar piteco. É crime. Ele devia ser punido por isso. Eu não sei o que acontece no Brasil, que as pessoas estão entubando tudo isso. Tem que ir para o Supremo Tribunal, tem que ir para as instâncias de defesa do país. A gente tem que ir para os fóruns internacionais de direitos humanos, porque isso é crime contra a humanidade, é crime contra a nação. Eu não sei o que os eleitores do Bolsonaro pensam sobre isso. Eles não se sentem corresponsáveis
por esse estado de coisas. Então, falta uma certa sanidade mental, sabe? Eu não sei. Bom, vamos falar das baleias. Vamos falar de coisa boa. Quando eu te convidei, né, no início da live agora, eu falei que nós vamos falar um pouco da obra de Nelson Rodrigues, que é um escritor do qual você tem uma grande admiração, né? E, além de grande admiração, você foi contemplada com várias obras dele na TV, acho que foram 8, né? Foram 8 obras. Deixa eu ver aqui. No cinema. Na TV, no cinema. Na TV Isso, eu fiz só uma. Isso, no cinema. Né? E você, né, teve uma amizade com ele, né? Uma relação de amizade com ele, né? Que se classifica em algumas entrevistas que você deu, assim, até profunda, de profunda amizade, amizade mesmo. Né? Como você apresentaria o Nelson Rodrigues? O Nelson Rodrigues é um gênio acima de todas as coisas. O Nelson, se você pensa assim num grande escritor da sua língua, você pensa no Shakespeare, na língua inglesa, você pensa em Brecht, você pensa em grandes escritores. O Nelson Rodrigues é o grande escritor. Você pensa em Machado de Assis. Você tem que pensar que o Nelson Rodrigues é o grande escritor da língua brasileira, do português do Brasil. E ele escreveu as peças de teatro mais incríveis que existem. Sendo que eu sempre falo das minhas preferidas, que são Álbum de Família, O Beijo no Asfalto, que eu amo de paixão, A Falecida, que eu tive o privilégio de poder fazer no teatro, e Senhora dos Afogados. São as minhas peças preferidas do repertório do Nelson. O Nelson era um gênio, as peças dele são perfeitas. Os diálogos do Nelson são impagáveis, são perfeitos. Eu acho que o Nelson devia ser obrigatório na formação de atores. Eu acho assim, os atores deviam estudar, e quando fossem fazer o teste final para tirar o seu diploma, deviam fazer uma cena de Nelson Rodrigues para provar a sua expertise, a sua capacidade de ser intérprete. Porque aí ia fazer um personagem de alto nível dramático na sua própria língua, no português. Então, porque, claro, se você fizer um bom Shakespeare, fizer um bom Brecht, é maravilhoso, mas é muito forte você manifestar suas emoções na língua em que você aprendeu a falar, na língua em que você conta, na língua em que você aprendeu a dizer mamãe. Isso tem um sentido. A própria tragédia grega traz isso quando você estuda. Então, eu acho isso, que os atores deviam, na universidade, na sua formação, deviam fazer cenas de Nelson para a prova final, eu acho. E você é uma atriz que nunca teve medo de polêmicas, né, nos seus trabalhos. E você fez o filme Bonitinha, Mas Ordinária, né, que foi bem emblemático, né, e serviu como divisor na sua carreira. Comenta um pouquinho de como foi fazer este filme. Foi uma surpresa, porque eu li o roteiro, e o roteiro era muito forte, eu fiquei na dúvida se eu faria ou não. Eu estava fazendo teatro e televisão ao mesmo tempo, nesse momento, e eu fui fazer, assim que terminou a peça, eu estava fazendo Rasga Coração, que foi a estreia nacional da peça do Oduvaldo Viana Filho, no Teatro Vila Lobos, foi a estreia do Teatro Vila Lobos, que tinha Raul Cortez, tinha um elenco, Antônio Petrin, Sônia Guedes, tinha Ari Fontoura, Vera Holtz. Era um elenco extraordinário. E a gente, assim que terminou essa temporada, eu comecei a gravar uma novela na Globo, que era Água Viva, naquela altura, e fui fazer o filme. Eu fazia o filme nos finais de semana. Eu filmava sábado e domingo, aos sábados e domingos, e aí fui se estendendo, e eu perdi de vista a quantidade de vezes que eu voltei para aqueles cemitérios de automóveis para gravar imensas versões da Curra, porque o Braz Chediak, que é um grande diretor, era o diretor do filme,
se empolgou e fez várias versões da Curra. E tem uma das versões que eu acho que virou clássico do cinema brasileiro. E me surpreendeu exatamente o contato com a cinematografia no set, porque as coisas são transformadas, apesar de ser o Nelson Rodrigues e ter toda a envergadura de ser Nelson Rodrigues, o respeito que todos tinham pelo autor no set, sempre tinha a flexibilidade para se criar coisas, e assim foram semanas de Curra. Então, foi uma surpresa para mim o filme, a maneira de fazer o filme, o cinema, mas aquilo foi divisor de águas mesmo na minha carreira, porque o Nelson me ligava, o Nelson era o meu maior diretor em casa, de madrugada ele me ligava, queria que eu contasse detalhadamente como foi a cena da Curra, como tinha sido para mim, e ao fazer isso, ele me dirigia, porque eu já estava num estado de desespero com aquilo, eu queria me livrar daquilo, sabe? E não dava para se livrar assim. Aquilo foi um teste para mim de coragem, de caráter, de determinação, de profissionalismo, sobretudo de coragem do ator, de se atirar, como o Nelson me exigia nos telefonemas, do último trampolim de cabeça e de olhos vendados. Ele achava que o trabalho do ator, sem essa força e essa coragem, não tinha sentido algum. Ele acha que as pessoas que não têm a capacidade de se atirar com esse fôlego, com essa coragem, não devem ser atores. Ele mandava todo mundo ir procurar outras profissões, mas que para ser atores você tinha que ter basicamente coragem. Então foi assim, o Nelson foi definitivo na minha carreira. Nunca mais fui a mesma depois de Bonitinha Mas Ordinária, pelo que eu muito agradeço até hoje, por tudo que isso circula no meu sangue, nas minhas veias, nesse mundo do imaginário e da criação de personagem e das emoções e na troca de figurinos, e que eu chamo de figurinos a própria capacidade que o ator tem de mudar de caras, de personalidades e de performar em várias direções, em vários níveis, trocar de pele. Isso é um trabalho, olha, eu vou te falar, isso não é trabalho para muita gente, não, isso é um trabalho para poucos. Se você pensar, não existem muitos atores, são poucos. Tem muita gente que se diz ator e que gosta de atuar, mas isso não quer dizer que ele, de fato, é um ator. Porque o mergulho é muito intenso e o mergulho é profundo. E sem essa profundidade não há o sentido dessa mistura. Eu estava vendo uma coisa que o Tonico Pereira me mandou, tão bonita. Ele fala que atuar é isso, é uma mistura de racionalidade com emoção, tudo junto, misturado, batido, o tempo inteiro em todas as nossas células ativas e se manifestando naquele momento em que você está atuando. E é isso, ele tem toda a razão, ele é um grande ator. E eu comungo com ele dessa ideia, porque é isso. E o Nelson, para fazer, você tem que ter esse espírito, sabe? Então... O Nelson é fantástico, né? Eu particularmente adoro a obra dele. Eu acho que não só os artistas, os atores e atrizes devem fazer esse teste final, né, interpretando alguma coisa de Nelson Rodrigues, mas eu acho que todo roteirista deveria fazer um teste final escrevendo ali alguma coisa, né, adaptando ali alguma coisa de Nelson Rodrigues, porque é realmente fantástico, né? Agora, você fez Engraçadinha no cinema, né? E foi um filme também que foi um grande sucesso, e ficou aquela expectativa quando foi anunciado que ia ser uma série e tudo, e todo mundo logo já pensou que lá vinha a Lucélia de novo. O que aconteceu? Você não fez a Engraçadinha na TV? Não tenho a menor ideia. Isso não são perguntas que você faça a uma atriz. Tem que perguntar isso aos produtores, aos diretores, aos autores. Não a mim. O que aconteceu? Sei lá o que aconteceu. Não houve recusa, não chegou o convite, então. Não, evidentemente. Tá. Sim. O que eu acho engraçado, as pessoas, por quê? Porque eu não sei, não tenho a menor ideia. Eu estou aqui fazendo meu trabalho. Não, é porque às vezes pode ter os bastidores, às vezes pode ter chegado o convite, e às vezes você estava em outro trabalho, em outra vibe, e não quis fazer. Isso são especulações. Tá. A mídia também colabora muito com essa ideia.
Mas não houve convite nenhum, não. Eu fiz no cinema, agora há pouco tempo, um filme que está inédito, A Serpente, que é um trabalho absolutamente extraordinário. É um Eu ia filme te de perguntar arte, sobre ele agora. é um filme do Jura Capella. É um filme de arte com fotografia do Pablo Baião, que é o esposo da Dira Paz. E é um belíssimo fotógrafo de cinema com o Matheus Nachegale, que é uma paixão de ator, que é um grande ator. E que está maravilhoso no filme. E é um filme em preto e branco, com uma fotografia divina, deslumbrante. E eu tô lá em dose dupla de Nelson Rodrigues, porque eu faço as duas irmãs que competem pelo mesmo homem. Nós duas disputamos Matheus. E é a primeira vez também na minha carreira que eu contracenei comigo mesma, que eu fiz gêmea. Então, foi muito legal. Eu recomendo muito que vocês vejam esse filme, porque ele está sempre aí Agora, durante a pandemia, ele estava aí online durante uma temporada. E fica ligado, A Serpente. E A Serpente tem uma característica interessante em se falando de Nelson Rodrigues, porque foi o primeiro texto do Nelson Rodrigues que ele desenhou, que ele escreveu, e ele largou aquela sinopse de lado, ele deixou aquilo. Foi a última peça que ele escreveu. Olha que louco! A Serpente tem muito essa síntese de todas as noivas de Nelson Rodrigues, de todas as personagens. É uma síntese que tem mesmo nessa obra. E isso é logo... Você logo percebe, quando você começa a ler, você logo percebe, para quem é estudioso de Nelson Rodrigues e conhece as outras peças, você logo percebe que aquilo é uma síntese de toda a obra dele. É muito legal. Recomendo também a leitura do texto, para quem gosta de ler Nelson Rodrigues, para quem gosta de estudar teatro, vale muito a pena ler também a peça. E vale a pena ver o filme, que o filme é belíssimo. Esse filme, né, vocês gravaram lá em meio ao cenário na tragédia de Brumadinho, não foi? Sim, não. Mariana. Mariana, desculpa, Mariana. Foi a primeira, Como foi para você que, né, defensora da ecologia e tudo está nesse cenário trágico? O que você sentiu ali? O que você viu ali que te deixou extasiada? Meio que a ideia foi minha. Na minha primeira reunião com o Jura Capella e a produtora do filme, quando eles vieram me convidar para fazer o filme, a gente se encontrou num café no Leblon, numa livraria, e ele falou da ideia dele sobre a serpente, e a essa altura eu não faria os dois papéis, eu ia fazer uma das duas irmãs. E ele falou, e aí ele me falou como referência de um filme Hiroshima Mon Amour, se você vê Hiroshima, você se lembra desse filme, era um filme que falava sobre a guerra do Japão, e depois os atores iam fazer um filme, então era uma metalinguagem. Os atores filmando a guerra em Hiroshima, trazendo à tona o tema da guerra numa filmagem. Então era uma citação, era uma metalinguagem. Aí, enquanto ele falava, de repente, a gente já estava quase se despedindo, surgiu um filme de Resnais. Surgiu o assunto Mariana, porque tinha acabado de acontecer o acidente de Mariana há poucos dias. Aí eu falei para ele, vamos lá? Vamos lá? Mas eu não falei para ele, vamos lá com a câmera aberta para rodar o filme. Mas eu tive uma vontade de ir lá. Eu falei, topa ir lá? Vamos lá ver isso de perto? Isso é uma loucura, eu quero ir lá. Eu queria ir lá. Eu queria ir lá, porque eu não acreditei. Como ele tinha falado de Hiroshima, eu fui a Hiroshima, no epicentro, onde foi explodida a bomba atômica durante a guerra.
Eu vi o museu de Hiroshima, eu vi o lugar no degrau onde o menino na porta da escola, onde o corpo do menino ficou derretido na pedra. Quando o Jura me falou sobre Mariana, eu falei, vamos a Mariana, Jura. Ele falou, vamos. Aí na semana seguinte ele me ligou, montou a equipe, mandou fazer um vestido de noiva com uma cauda de 7 metros de comprimento e nós filmamos. Eu fico toda arrepiada quando eu falo nisso, que ele fala, olha, nós vamos começar a filmar semana que vem, nós vamos filmar em Mariana. Cara, foi uma das experiências mais impressionantes que eu tive na minha vida, como atriz e como ser humano. Porque quando eu cheguei, olha, eu estou te falando, eu estou toda arrepiada de novo. Porque quando a gente pisou, a gente demorou horas para conseguir uma autorização para entrar lá na cidade que tinha sido destruída pela lama. Quando a gente entrou naquele lugar, foi uma comoção na equipe que ninguém mais conseguia falar. A gente se entendia quase de uma forma minimalista, com as pessoas o diretor dando orientação, mas foi uma força tão grande que gerou, uma união tão grande que gerou na equipe. E agora, era uma experiência trágica, assim, era só de chorar. Tudo cheirava a morte. Era uma lama tóxica que você ia encontrando pedaços de objetos, sapatinho de criança, quadros destruídos. Eu entrei numa cozinha de uma casa porque eu ia andando no meio dos escombros e a câmera ia me seguindo, janelas todas quebradas. Eu entrei no meio de uma casa que tinha um quadro do casal todo estilhaçado. Essas fotos existem, elas são usadas no filme, no site do filme. Era uma coisa terrível. Eu entrei numa cozinha onde possivelmente a dona da casa tinha acabado de arear todas as panelas. Nossa. E elas estavam altas e, portanto, elas não foram arrancadas. Então, aquelas panelas areadinhas, você é mineiro, você sabe o que eu estou falando. Sabe aquela panela areadinha, acabada de lustrar? Eu fiquei horas olhando aquilo porque me parecia muito vivo. Em contraponto com toda a morte ao redor. Então, tinha pouca vida. Essas panelas brilhando eram vida. A mulher, provavelmente a dona da casa, perdeu a vida, mas ela deixou a marca dela ali naquele asseio de gente do interior. Aquela panela areadinha que eu adoro. E uma hora também, num outro lugar, do nada, tinha Travou um pouquinho. E Então, pode falar, é porque tinha travado, mas voltou. Pode falar. ok. Então, realmente foi uma experiência muito, muito, muito... Alguém está falando panelaço? É hora do panelaço? Pronto, vai lá. Então... Lucélia, você sabe que você falou que sou mineiro e parte da família, por parte da minha avó, é toda daquela região. Né? Teve parte da minha família que é daquela região, que são os primos segundos, né? Perderam tudo. Né? Toda referência, sabe? Eu acho que o mais triste nisso tudo é você perder sua história. Né? Não são nem as coisas materiais. É você ficar com a roupa do corpo, né? Perdendo documento, fotos de família, fotos antigas. Esses itens aí que você falou, que mostra bem o que acontecia ali. E realmente... até hoje, né, é um cenário, hoje infelizmente nós temos 2 lá em Brumadinho, até não, isso, vamos comentar, que a morte, vamos comentar, porque os mesmos, nada foi feito nesse país, os mesmos responsáveis pela barragem e pela destruição de Brumadinho são os mesmos responsáveis por Brumadinho. Algum tempo depois, não houve punição aos culpados, eles foram lá e repetiram a mesma inconsequência e irresponsabilidade. Por quê? Porque não houve punição. Se eles tivessem sido multados em bilhões de dólares, que é o que eles deviam ter pago às famílias pelos mortos, aos que ficaram sem nada, aos familiares, nada, não houve nenhuma punição aos responsáveis.
Os mesmos responsáveis foram lá e repetiram a mesma ação criminosa em Brumadinho. Então, meu querido, a cuíca ronca nesse país. Alguma coisa tem que ser feita. Sim. E esse crime está prestes a acontecer, que nós temos aqui em Minas e em outros locais do Brasil várias barragens com risco iminente. Exatamente. O crime continua. E o dano ambiental que isso causa, ele é irreparável, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não tem reparação desses danos. Não há, causados. mataram o Rio Doce, mataram toda a fauna e toda a flora, além dos seres humanos, não tem reparação. É isso. Sim. Mas parece que Lucélia, os gafanhotos vêm aí, né? Olha para você ver, o papo tá bom e eu tenho aqui mais 5 itens super importantes para conversar com você, inclusive sobre o projeto SOS Chavantes. E aí eu queria ver se você topa o seguinte, a gente faz uma pausinha para tomar água, né? Eu encerro essa primeira parte e a gente volta pelo menos mais uns 15 minutos só para a gente encerrar bem a live. Pode ser? O problema é que eu não tenho mais bateria. Eu vou ter que... Eu não sei... Porque aqui eu estou bem posicionada, que eu estou com bom sinal. Quanto tempo nós temos ainda? Nós temos 9 minutos. Então vamos encerrar. Faz as perguntas que você quer. Eu vou tentar ser bem sucinta. Não, então vamos fazer o seguinte. Eu ia continuar falando de Nelson Rodrigues, mas depois a gente marca outra ocasião. Eu queria falar sobre a questão, né, dele ter sido conhecido como anjo pornográfico, entre outras coisas. Mas como a sua bateria está pouco, vamos falar então de um projeto interessante, que é o projeto que você está defendendo, que é o SOS Chavante, né, que é um projeto... Conta para o pessoal o que é. Ninguém melhor para falar do que você. Se você puder, enquanto nós falamos sobre isso, põe aí as tarjas. A campanha é pelo povo chavante do Mato Grosso. São mais de 22 mil, são 23 mil pessoas que vivem nas aldeias chavantes. Os chavantes são um povo guerreiro, um povo bravíssimo, lutador, que resistiu a sofrimento, invasões, ataques de sarampo às crianças das aldeias. Há 80 anos que eles resistem ao homem branco invasor que quer tirar suas terras, a todo tipo de violência. Os chavantes são um povo muito forte. E agora eles foram acometidos pelo coronavírus e eles estão sofrendo com isso, estão sofrendo muito. Porque, para você ter uma ideia, o hospital mais próximo fica a 1.000 quilômetros de distância, eles não têm atendimento. Então, essa campanha visa a levar respiradores. Nós estamos com equipes de pessoas que vão às aldeias no Mato Grosso, estão indo fisicamente às aldeias. Inclusive, já perdemos 2 companheiros de coronavírus que estão nessa missão desse corpo a corpo de atendimento médico. Mas eu tenho uma meta para a qual eu peço ajuda de todo mundo, é uma vaquinha que eu quero ver se nós conseguimos construir unidades de saúde para eles, próximas, em pontos estratégicos, para que eles possam ter atendimento de saúde. SOS Chavante, alguém publicou. @SOS Chavante. É isso, Nós vamos subir essa hashtag, vamos colocá-la nas redes sociais. Ela está no Facebook, @SOS Chavante. Auetsari. Auetsari significa povo chavante. Então, SOS Chavante. Entrem lá no Facebook, cliquem lá, tem o link para abrir a vaquinha. Nós já conseguimos 50% do valor dessa vaquinha e eu estou numa luta, porque em São Paulo, se vocês puderem, me ajudem. Em São Paulo estão sendo desmontados os hospitais de campanha que o governo de São Paulo fez. Eu estou tentando entrar em contato com o governo do estado de São Paulo ou com as autoridades para ver se a gente consegue ao menos uma parte desses equipamentos para a gente migrar com eles para o Mato Grosso, para as aldeias chavantes, para os lugares onde não há atendimento por falta de infraestrutura. Pode ser um ponto de emergência de saúde, percebe? Então, me ajudem, se tiverem contatos, me passem, entrem na página da campanha no Facebook, SOS Chavante, deem ideias.
transmitam isso, divulguem a campanha, falem com seus amigos para doarem, com seus amigos que têm poder aquisitivo para doarem para a nossa campanha. Isso é muito importante. Ontem a gente já conseguiu fazer chegar lá a primeira remessa de material, de respiradores e de coisas, e é muito emocionante de ver as pessoas recebendo isso. É a maneira da gente lutar pelas vidas. É a única coisa que a gente pode fazer de casa agora também, é fazer uma campanha desse nível social. Eu peço ajuda a todos. Então, gente, ó, todo mundo que está assistindo aqui, essa live depois vai ficar disponível no YouTube, né? Vamos pedir nossos amigos aí, né, que estão assistindo aqui para compartilhar na rede social, entrar lá, divulgar, doar, nem que seja um pouquinho, vamos doar. Né? Exatamente. É aquele velho ditado, de grão em grão a gente consegue encher o saco e, né, exatamente. Não, resolver a salvar vidas. situação. Salvar Né? vidas, absolutamente. Salvar vidas. Então vamos compartilhar, todo mundo compartilha lá agora, né, nas redes sociais, marca os nossos políticos, marca os empresários. Eu vou marcar as empresas que eu conheço, vou mandar, né, a Lucélia já me mandou um vídeo hoje, eu vou encaminhar para essas pessoas e vamos fazer uma boa ação, porque igual a Lucélia disse, nesse momento o que a gente pode fazer é isso, uns ajudar os outros e principalmente, né, as minorias que estão à deriva, que estão totalmente abandonados. Então conta, ó, vamos subir essa hashtag, vamos compartilhar lá, todo mundo, depois vou vigiar a rede de todo mundo, hein? Quero ver se compartilharam mesmo. Entra lá no Facebook, vamos compartilhar e vamos doar. Então é isso, Lucélia. É isso, eu agradeço muito pela oportunidade que você me deu de fala aqui para transmitir aí algumas ideias e para poder falar da nossa campanha SOS Chavante, Awetsari. E que nós consigamos ter sucesso e que eles possam não morrer tanto, que o negócio está muito grave por lá. E pronto, eu espero que todos nós consigamos atravessar essa pandemia da melhor maneira possível, que nós tenhamos saúde e bom senso e força espiritual, força moral, força espiritual mesmo para segurar essa onda, porque não é fácil. Sim. Então, eu espero que todos se saiam bem dessa experiência de pandemia do Covid-19, que todos saíamos melhores dessa, não piores, mais fortalecidos como seres humanos. É muito importante. Muito obrigada pela tua live e pela oportunidade de compartilhar ideias. Obrigada. Lucélia, então, gente, olha, a Lucélia deixou várias mensagens aqui nessa live desde o começo. Então, né, coloque lá nas redes sociais quilombola também. Oi? Os quilombola também estão em áreas que estão sendo invadidas. Nós estamos ligados nisso. Sim. Então, vamos lá, todo mundo compartilhando, todo mundo ligado. Lucélia, eu queria te agradecer muito por ter aceitado esse convite da SC Literato, né, dizer que você é um ser humano, é uma atriz espetacular e um ser humano melhor ainda, e te agradecer muito. Se cuida dos seus, e em breve nós vamos nos ver depois disso tudo, né, com nossos projetos, nossos trabalhos. Tenho certeza que nós vamos cruzar numa esquina dessa aí, nesse quesito trabalho. Tá bom, muito obrigado a você. Vem a mina, sim. Vem aqui, quando vier me avisa. Vamos tomar um cafezinho, um pão de queijo. Vou te levar para conhecer nossos parceiros, nossos amigos. Eu vou. Vem, quando sim. você salvar a live, por gentileza, me marca para eu publicar na minha página. Tá bom? Tá, eu vou te mandar o link. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Deixa eu te contar aqui uma coisinha. Eu vou conversar amanhã com a grande novelista Thelma Guedes, autora de Órfãos da Terra. Ela é maravilhosa, eu sou Isso. Manda um beijão para ela. Manda sim, ela é autora de Órfãos da Terra, premiada, vencedora do Emmy, né? Uhum. Então amanhã, 8 horas daqui no SC Literato, eu vou estar batendo um papo com ela. Assista, Lucélia, espalha para todo mundo, tá bom? Querida, obrigado, um beijo no seu coração, um abração, abraço a todos que assistiram. E até amanhã com a Thelma Guedes. Beijo a todos. Obrigada a todos. Beijos imensos. Boa noite. Boa noite, Lucélia. Boa noite a todos. Boa noite.